Bem, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Vamos começar então com a nossa reunião de Câmara. Temos aqui algumas ausências e algumas substituições. O Sr. Presidente encontra-se em merecido gozo de férias. Tenho aqui o seu pedido de férias, que vai de 17 de julho a 25 de julho. Também a vereadora Ruth Miriam, também que está em gozo de férias no dia de hoje, não tomou licença para o dia de hoje. Depois também o Sr. Vereador João Rodrigues também pediu substituição, mas estamos substituídos devidamente pelos presentes, a que eu agradeço também já toda a disponibilidade. Como temos público, começar também por aí, agradecendo a presença do Sr. Adelino Ramos, que penso que tem perguntas, é isso? Passamos-lhe já o gravador. Senhor Presidente, senhores vereadores, público em geral, eu quero começar por apresentar aqui umas questões, que são as seguintes. Vou começar por lhe dar conhecimento, pois não sei se o Sr. Presidente já passou por mas está o Sr. Oficial que substituiu, se tem conhecimento sobre um problema de uma nascente nas pontes de Monfalim. Precisa de ser reparada, pois o tubo que traz a água para o tanque está apurado em vários sítios, onde se perde muita água. Pois essa água é potável onde estão ali algumas pessoas em encher garrafões porque dizem que a água é muito boa. O mesmo nascente pertence à Câmara Municipal da Rua do Bispo. Quando lá passei, segundo uma placa que eu vi, que está datada do ano de 1988, eu agora pedia que a Câmara mandasse arranjar o tubo onde perde muita água, é uma pena não ser aproveitada a quantidade de água boa que ali se perde. Isso já há muito tempo atrás. Também vi necessidade que a estrada que vai da Giesteira, que vai do Mostrão de Salório às Pontes de Monfalim fosse separada, pois está cheia de buracos, onde as pessoas que passam ali se queixam de a Câmara não mandar reparar a estrada onde há origem a haver problemas com os carros. Outra questão, sobre as figuras que estão na rotunda do Barriga, deviam ser pintadas, pois encontram-se todas elas espoladas, a borda batejana, com o número 310 e 1 de 2 de 2023, bem como a foto que mostra o abandono em que o espaço se encontra. Coisa que não é digna, porque constitui uma das principais entradas para o Conselho. A Câmara devia tomar mais rapidamente possível, se pudesse, antes das festas de agosto, a instalação das figuras. Queria perguntar se as obras da ETAR sempre têm início no segundo semestre de 2023, qual a data de finalização. Outra questão, Sr. Presidente, gosto muito de ver os cavaleiros nas suas voltas pela Rua da Vila, mas devia haver um regulamento em que os cavalos não passassem no meio das pessoas. Pois na festa do 800 do cavalo, que saiu do bar da Santa Casa, espantou-se e tombou uma senhora que deu só alguns bombeiros e partiu um braço. Partiu um braço. Deviam dar as suas voltas, que é muito interessante para o Conselho, para sair dos cavalos, mas não no meio das pessoas, pois as pessoas de idade e crianças não são capazes de desviar a tempo, certo? Estão sujeitos a correr perigo. Na semana passada fui dar uma volta à do Barriga. Passei junto à escola primária, onde o espaço está cheio de pasto seco, o que pode dar origem a um incêndio. Pois aí, o edifício da escola não precisava de ser pintado. Também continua ainda por arranjar, a vala frente à escola, que está com linhas partidas e cheias de arbustos. O Sr. Presidente, não está agora, mas está o Sr. Presidente já conhecido, o Sr. Presidente sabe que a vala é feita frente à escola. Depois já lá passámos, antes da pandemia, e o senhor tomou nota para que se fosse reparar e a bola continua no meio. Também não é aceito os animais fazerem as suas necessidades no meio da rua, os cavalos, a não haver alguém que limpe logo de seguida, porque chegam a estar no meio da rua um dia ou mais
que dá origem a muitas moscas, que é um perigo para a saúde pública. Continuando. Senhor Presidente, trago aqui, por acaso não tenho aqui, as pessoas argumentarem e entregar. Mas entregaram para dar conhecimento da falta de limpeza nas ruas, principalmente na parte antiga da rua. Pedem para lhes transmitir e pedir para que houvesse limpeza das ervas, que fossem tapados os buracos das ruas, pois a rua da República está cheia de buracos. E para terminar, vou falar sobre o Rio Grande da Pipa, pois está a precisar de uma limpeza como foi feita aqui há uns anos, pois a vegetação já cobre o rio de uma margem à outra. Termino por aqui e obrigado pelos. Muito obrigado, Sr. Adelino. Vou então tentar dar resposta às suas perguntas, que muito agradeço também. Começar pela nascente da fonte em Pontes de Ponfalim, certo? Que é um motivo importante, tendo em consideração até que a questão da água é um recurso escasso e tomamos boa nota dessa situação. Estamos, aliás, da informação que eu tenho, a ver essa situação e, portanto, fica sinalizado e agradeço-lhe fazer-nos essa lembrança. A informação que eu tenho aqui é que está a ser visto com a Junta e que foi já tentada uma intervenção, mas que tem também a ver com questões de vedações de propriedades e que não foi fácil na altura resolver. Portanto, essa situação está a ser vista, não caiu no esquecimento, nem pouco mais ou menos, e é um assunto que merece a nossa melhor atenção porque é um recurso muito escasso. Depois, a questão, eu vou saltar aqui um bocadinho, até porque tenho, entretanto, aqui informações, a questão dos cavalos vão começar a ser colocadas sinaléticas para impedir a entrada de cavalos sem autorização no recinto. Foi algo que falou, penso que em duas questões suas. Chamar a atenção para duas situações relativamente a esse tema, que é o facto de que quando as atividades são articuladas com o município, essa limpeza é feita quando esses eventos acontecem, nomeadamente certos passeios que são articulados connosco. Na situação que se refere do acidente que existiu durante o mercado oitocentista, e que é lamentável, como é evidente, a verdade é que isso não foi uma situação que foi articulada com o município, foram populares que extemporaneamente tiveram essa iniciativa que é alheia à vontade do município e da organização do mercado oitocentista. Portanto, há aqui duas situações que são distintas. Quando há a envolvência do município e uma articulação em que temos essa questão equestre, agendada, calendarizada, com as diferentes entidades, essa limpeza é feita automaticamente e há uma monitorização quando isso é feito. Aqui estamos a falar de uma situação completamente diferente, que vamos ter esta sinalética agora também a crescer para precisamente, mais que não seja do ponto de vista quase de uma redundância, porque se imperar o civismo, se imperar o bom senso, se percebe, no caso deste episódio, que aquele local não era próprio, não era adequado, nem tinha enquadramento para uma passagem por os animais, mas ainda assim vai haver essa sinalética, porque às vezes aquilo que para nós é evidente, nem sempre isso é evidente para os outros. Portanto, são, Sr. Adelino, duas situações diferentes. Tudo aquilo que são atividades equestres articuladas com o município, essa limpeza é automática e nós fazemos essa monitorização, é articulado com o COM e isso fica devidamente calendarizado e os recursos humanos são alocados para essas iniciativas. Tudo o resto, somos alheios, somos críticos, somos entidade que também está preocupada com essas situações, quando, no limite, como aconteceu infelizmente no mercado oitocentista, e eu tenho falado com os familiares das pessoas envolvidas, resultou em dano físico para pessoas que não tinham nada a ver com aquela situação e que estavam ali a divertir-se e a fazer parte de um evento que é, por natureza, um evento com características muito familiares. Portanto, é essa nota que lhe posso dar. Relativamente à estrada da Jasteira, ela tem a atenção que é enquadrável dentro daquilo
que é o próprio plano de pavimentação que está estipulado e que foi já aprovado nos fóruns próprios. Obviamente que isso não significa que não haja a calendarização e intervenção em termos massas frias e quentes naquilo que são as diferentes situações que nós vamos sinalizando, mas há aqui um enquadramento macro muito relevante, que é todo um investimento muito grande que está a ser feito e agendado até ao final do mandato para esse plano de pavimentação. Essas situações são do conhecimento do município, como é evidente, e que vão ser feitas essas intervenções dentro daquilo que é este calendário muito mais alargado e muito mais exigente até do esforço financeiro do município para fazer face a essas situações. Quanto às figuras da barriga na rotunda, está prevista também uma intervenção e uma manutenção daquilo que é uma estrutura, e concordo consigo quando diz que é a porta de entrada, não é? Portanto, nós temos essa situação já sinalizada. Obviamente que aquilo que são as prioridades às vezes fazem com que haja algumas questões que fiquem um bocadinho com uma prioridade inferior relativamente àquilo que são as possibilidades do ponto de vista das máquinas e dos recursos humanos que têm que ser disponibilizados para essas situações, o que não significa que é desleixo, o que não significa que não seja relevante, e porque, tal como dizem muito bem, é a porta de entrada para o nosso concelho, para a Ruda, e pronto, tem que ser uma situação vista, e fica também já aqui essa garantia que a situação será revista. Depois a questão da escola, a informação que tenho relativamente à limpeza em termos da situação que descreve é que isso já foi feito pela equipa dos Verdes, à data de hoje. Portanto, tarda, mas não falha. Portanto, esta situação posso-lhe dar boa nota que já está resolvida dentro daquelas que já falou, nomeadamente a questão também depois da vala partida, que também estava relacionada também se calhar com esta situação dos Verdes. Portanto, está tudo monitorizado, está tudo sinalizado e a parte da limpeza já foi efetuada. Depois a questão, penso que também falou na questão da limpeza das ruas. É uma questão complexa, exigente, novamente do ponto de vista dos recursos humanos, e que nós vamos fazendo o melhor que conseguimos, em articulação umas vezes com aquilo que são os recursos humanos do próprio município, outras vezes também e em paralelo com aquilo que é a empresa adjudicatária destes serviços contratualizados pelo município, que é a Flora Garden. Depois temos aqui as questões ambientais, que são importantes, a questão dos glifosatos que não podemos usar e que há uns anos atrás eram utilizados e que fariam com que o crescimento, em algumas situações de calçadas, por exemplo, tivesse um prolongamento num tempo muito grande, o que inviabilizaria essa necessidade de fazer essas intervenções. Os tempos são outros, as exigências ambientais são outras, e muito bem, está aqui em causa também a questão da saúde pública, mas a verdade é que depois, do ponto de vista do crescimento destas situações de ervas, ele é muito mais acelerado. Dou-lhe o exemplo, por exemplo, da Reta da Fresca, que ainda há poucas semanas houve lá uma intervenção bastante robusta, em que toda aquela situação dos passeios ficou efetuada, e à data de hoje, se passarmos lá nos nossos carros ou a pé, conseguimos identificar situações que até há pouco tempo atrás estavam resolvidas e que hoje já não estão, porque o ritmo de crescimento é muito acelerado, é a natureza que não controlamos e que não conseguimos domesticar, porque realmente não podemos utilizar um conjunto de produtos que existiam, estou a lembrar da cava química, da Quimigal e outros produtos que inviabilizariam o crescimento dessas situações, às vezes durante décadas, e que hoje isso é impensável. Portanto, é toda esta gestão complicada de recursos, de situações ambientais, as situações climatéricas também são as conhecidas e que fazem com que os crescimentos também se tornem muito mais acelerados. Tudo isso é uma panóplia tão variada de fatores e de variáveis que fazem com que as situações vão aparecendo e nós vamos intervindo, não com a velocidade que nós pretendíamos, e temos estes ritmos da própria natureza que não podem ser contrariados por produtos químicos que neste momento são identificados como nefastos para a saúde pública, e nós utilizamos esse enquadramento legal e ambiental, e as coisas suscitam depois esse crescimento muito mais continuado. Não sei se respondi a todas as suas perguntas.
A EATAR, sim, falta uma questão da EATAR, que o conhecimento que nós temos é que está a decorrer tudo em relação àquilo que eram os prazos identificados e que há a montagem já do estaleiro. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que neste momento os prazos estão a ser cumpridos. Mas a observação que eu fiz nesta questão era Qual, Sr. Presidente? Há uma data para terminar esse trabalho. 6 meses para finalizar o projeto e a discussão e depois colegas. São 18 meses. Cerca de 18 meses. Quer dizer, esta questão das datas eu tenho sempre alguma dificuldade em comprometer-me, porque elas depois avançam no tempo. Mas penso que lhe disser 18 meses, tendo em consideração que os prazos nesta altura estão a ser cumpridos, acho que é um risco mais ou menos garantido, podemos dizer. Não sei se também há alguma. Vou terminar com esta questão. Só espero. Temos que, para depois ficar em ar. Só espero que a Câmara tenha soluções para as questões que eu apresentei, que é para vir outra vez a chatear a cabeça. Não chateia nada, não chateia Não, mas nada. é que eu estou assim. Não é chatear, é dar nota. Eu começo por mim logo, a ser género para mim próprio. Não. Uma cidadania ativa nunca é chatear. Só espero que haja solução para Já leva daqui a resposta para uma que já está solucionada. Portanto, essa já pode chegar. Bem, muito obrigado. Entretanto, chegou mais público. Não sei se há mais alguém que queira, Sr. José Augusto, se tem alguma pergunta. Se não tiver, agradecer a presença também. Também à Sra. Presidente, inicialmente não agradeci. Dito isto, passamos então se calhar para a fase do PAOD. Dar aqui também algumas notas, alguns parabéns e algumas situações identificadas. Começar, eventualmente, no plano cultural, por alguns eventos que já decorreram. O Cinema ao Ar Livre nas Cardosas, que foi mais uma sessão agora na sexta-feira, no dia 21. Uma sessão muito participada, ainda mais participada do que a primeira. É um bom exemplo naquilo que são as parcerias estabelecidas entre as diferentes entidades, juntas de freguesia, associações culturais como a Cultura de Grau, também a Caminhando, a Manjerico, e uma participação da comunidade muito relevante, e acho que estão todos os envolvidos de parabéns. O município também está presente nesta parceria e dar aqui essa nota. Depois também as festas de Santiago, também temos aí um ponto que também está de alguma maneira relacionado com essas festas, que ainda estão a decorrer até ao dia de amanhã e que também foram muito participadas, e dar os parabéns também à organização. Estas coisas são complexas e são muitos os pontos. Uma nota muito relevante também para a questão dos parques de estacionamento, que são em número muito mais elevado nesta edição. Também a questão do trânsito, que mereceu uma atenção muito especial, e também dar aqui uma nota de agradecimento, para além da organização, à GNR e também à Proteção Civil e todos os envolvidos. Acho que eu estive presente, o Sr. Vereador também esteve presente, e estamos com bastante regozijo que há uma evolução de edição para edição após este interregno forçado. Já a edição anterior, do ano passado, tinha sido muito participada, uma organização também muito interessante, muito exemplar, mas a deste ano, dar aqui os parabéns também por aquele esforço acrescido para pormenores que às vezes são muito relevantes, porque também têm a ver com a segurança, e eles foram salvaguardados. Depois, a nível da educação, dar aqui algumas notas também, o jantar final do agrupamento com o pessoal docente e não docente no agrupamento e no centro escolar de Arruda. Depois também aqui algumas questões relevantes. Estamos sempre a colocar no discurso político a questão da primazia dada e a centralidade dada à educação. E a verdade é que o AEG ganhou o prémio Escola Amiga da Criança. E depois uma nota também muito importante, porque geralmente fala-se muito de rankings, e o Externato, em concreto, tem uma presença muito positiva, ano após ano, nesses rankings, mas também dar aqui uma nota de que a Direção-Geral da Educação, e em concreto o Programa de Promoção do Sucesso Escolar, identificou o segundo ciclo da Ranhol como uma das escolas, das 8 escolas a nível nacional, que mais promoveu as recuperações nas aprendizagens no pós-pandemia. E acho que isto é motivo de bastante regozijo da nossa parte, nomeadamente como encarregados de educação, porque a pandemia pôs em causa algumas aprendizagens, e na altura falou-se muito dessa situação, o que é que iria ser feito depois para ver essa recuperação de conteúdos que não foram lecionados, aprendizagens que não foram efetuadas,
e temos aqui, no nosso agrupamento, no nosso Conselho, uma identificação em termos do segundo ciclo do Centro Escolar de Arranhol, em que esse trabalho foi muito bem feito, um trabalho conjunto. Estamos a falar do segundo ciclo, mas obviamente que há aqui em paralelo outras atividades e outras intervenções de todos os professores que permitiram termos este reconhecimento a nível nacional, entre 8 escolas a nível nacional. Penso que é muito interessante e queria-vos deixar aqui essa nota também. Pois a nível da educação também é algo que é muito importante e que não tem paralelo e que eu próprio, enquanto vereador curador da educação, me apraz identificar, porque também com a CIM tenho estado a articular esta situação, mas a verdade é que o AEG se antecipou e muito bem, e tem o Erasmus já aprovado, foi aprovado e tem a possibilidade, tem capacitação para 30 docentes participarem no próximo ano letivo, pela primeira vez no nosso Conselho, neste programa Erasmus+, que penso que é bastante relevante daquilo que é o ponto de vista desta formação contínua, que vai para lá daquilo que é o tradicional em termos de workshops e dos centros de formação, mas que permite este intercâmbio de experiências com outros países. Deixar-vos aqui essa nota também. Depois, o reconhecimento também a nível do atletismo do CRDA, que esteve presente na Rampa do Moinho, pontuável para o troféu Corrida das Coletividades do Conselho de Louros também, com uma boa prestação também. A nível do desenvolvimento do triatlo, também dar aqui, tenho falado nele aqui várias vezes, também esse enquadramento, também dar aqui a nota e publicitar também um bocadinho que as inscrições para a próxima época já se encontram abertas e levar mais longe ainda esta nova modalidade que surgiu, entretanto, entre nós. Depois também agradecer à Biblioteca Municipal e aos alunos do 4º ano da turma B do Centro Escolar de Arranhol a participação também na Biblioteca Municipal durante uma noite, que, pelo que sei, o feedback também foi bastante positivo e é um bocadinho dar uma diversidade a estas atividades. E depois, outra nota de parabéns também a nível do desporto para as nossas campeãs nacionais de veteranos femininos a nível do ténis de mesa, a Karina Real e a Daniela Cervantes, que se destacaram nesta modalidade e que também me apraz reconhecer também com algo extremamente positivo naquilo que é algo muito importante no nosso Conselho, que é o desporto. Passava agora a palavra aos colegas também em termos de power, não sei se há inscrições. O vereador Paulo Pinto foi o primeiro, depois o João e a Sandra. Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu não sou pessoa a cumprimentar todos os colegas do Executivo, sou da Presidente da Assembleia Municipal, técnicos do município, colaboradores, público também. Gostava de dar nota do seguinte, de que está concretizada a reparação da passagem hidráulica do aqueduto na Estrada Municipal 525, portanto, nas Pocariças. Na verdade, ficou concluída na passada semana, no início da passada semana, com a repavimentação das áreas da plataforma rodoviária que foram intervencionadas. Depois, gostava também de vos dizer que iremos dar início, muito provavelmente já amanhã, à limpeza das linhas de água. As comunicações à APA foram já feitas, sendo que começaremos pela Ribeira das Chalemas, na paralela, digamos assim, à Estrada da Matinha, desde sensivelmente a entrada para o Centro Operacional Municipal até à Rua Cândido dos Reis. Naturalmente que a seguir a isso avançarão outras. Queremos também fazer a limpeza e desobstrução de parte da Ribeira de Adobarriga, nomeadamente quem está a entrar na Rua do Casalinho, ao passar a ponte do lado direito, do lado que vai para trás do Lagar do Mário, que não foi executado no ano passado, e também do rio entre a Alcobendas de Baixo e a Alcobendas de Cima, para além, lá está, da limpeza e desobstrução da maior linha de água do Concelho, que é o Rio Grande da Pipa. Mas gostava de deixar já uma nota para sermos completamente claros nesta matéria. O que vamos fazer no Rio Grande da Pipa é, a todo custo, evitar a colocação de máquinas de grande porte no leito do rio. Seguindo as boas práticas que são sugeridas pela APA, vamos usar maquinaria ligeira nos cumes dos taludes e nos taludes, eliminar naturalmente aqueles que são espécies invasoras, como canas, silvas e tudo mais, procurando não mexer por questões ambientais, como é bom perceber, no leito do rio. Até porque às vezes há erradamente uma ideia de que parece que a linha de água está obstruída. Não, é a natureza a fazer o seu caminho e muito provavelmente
quero-vos dizer, o facto de o rio estar com toda essa dinâmica no seu leito, isso evitou que em dezembro do ano passado a ponte dos 4 caminhos tivesse cedido verdadeiramente, porque a verdade é que isto faz com que a velocidade de circulação das águas seja claramente menor. Portanto, deixar claro, vamos também fazer uma intervenção no Rio Grande da Pipa, numa perspectiva de desmatação seletiva e não, portanto, com maquinaria mais leve e não com maquinaria, tanto quanto possível, nomeadamente na grande zona urbana, evitarmos a colocação de maquinaria pesada no leito do rio. Dar também nota do seguinte, após o término do ano letivo, em termos das aulas e tudo mais, o Centro Operacional Municipal e as suas equipas estão a fazer um trabalho centro escolar a centro escolar, foram visitados por operacionais e pelos técnicos da DOATV, no sentido de identificarmos aspectos que deviam e podiam e têm que ser melhorados, e é isso que estamos a fazer em cada um dos centros escolares, por forma a que, em setembro, no início do ano letivo, aquilo que tínhamos capacidade para fazer, e pode haver uma ou outra intervenção de maior monta que não teremos capacidade para o fazer, mas todas essas, e são a maior parte delas claramente, estejam ao plano e, portanto, estejam preparadas para que o ano letivo possa arrancar de forma perfeitamente tranquila nesta matéria, em termos de infraestruturas dos centros escolares do concelho. Obrigado. Vereador João Carvalho. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Vice-Presidente, restante Executivo, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, restantes pessoas aqui presentes. Tenho algumas dúvidas breves, algumas questões que gostaríamos de colocar. A primeira tem a ver com uma documentação que foi enviada hoje em anexo relativa ao concurso do Mercadinho, e nesse sentido gostaríamos de saber, porque não é claro lá, quando é que se prevê que seja realizado este início da obra da primeira fase da conclusão do Mercadinho. Depois, para além desta questão, em relação também ao plano de alcatramento que foi falado ainda há pouco, se está tudo preparado e previsto para o arranque que se tinha previsão de ser feito em setembro deste ano. Depois, em relação, isto é um assunto já antigo, que nunca mais foi até discutido aqui, que tem a ver com a questão da obra da sede dos Corteiros da Ruda. Como é que está essa situação? Se a Câmara tem feito algum acompanhamento e que diligências é que têm sido feitas, uma vez que esse orçamento passou para este ano, e todos nós concordamos com essa situação, mas o que é que está a ser feito por parte da Câmara para acompanhar e em que ponto de situação é que se encontra a obra? Depois, também, saber como é que está a questão que deu início os trabalhos em meados de junho, da questão da colocação da rede alveneira na Quinta da Mozinheira, como é que se encontra essa situação, se já está concluída, e também, na mesma altura, também foi dada a indicação de que estava a ser concluída e a ser feita, desculpem, teve início nessa altura, a lavagem e desenfrestação de todos os contentores RSUs, e era para saber se isso também já estava concluído. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes na sala. Três temas. Jornadas Mundiais da Juventude na próxima semana. Temos mais informação sobre números, número total de peregrinos, número de peregrinos acolhidos em ambiente familiar, número de voluntários, do que possa ser a intervenção do município, está tudo a postos. A limpeza das bermas das estradas municipais, passeios e espaços verdes. Reforçar a necessidade disto ser tratado com maior rapidez. Eu percebo tudo o que já foi dito até aqui, mas a verdade é que chegam-nos queixas de vários municípios a relatar zonas muito pouco cuidadas e tendem atenção aos constrangimentos que têm, e foi dito, inclusive, em reunião de junta de freguesia, que a Câmara terá emprestado maquinaria à Junta para fazer a limpeza dos espaços que competem à Junta, e que, entretanto, a Câmara estará desfalcada para fazer a limpeza daquilo que lhe compete.
mas a verdade é que aproximam-se as Jornadas Mundiais da Juventude, as festas de agosto. Isto é uma necessidade evidente durante todo o ano para quem cá vive, mas nesta altura não queremos certamente passar uma imagem de desleixo a quem nos vai visitar. Voltando ao tema das vagas escolares, chegou ao nosso conhecimento que estará a ser avaliada a hipótese de ser aberta uma sala de pré-escolar para acolher as crianças que não fiquem colocadas em Arranhó, mas numa escola de uma freguesia de um concelho limítrofe. Pergunto, o Executivo confirma esta situação? Em algum momento esta hipótese foi equacionada? Na última reunião foi dito que cerca de 50 crianças têm ainda inscrição pendente e que já estão pedidas 3 salas que aguardam a apreciação pela DGEST. O Sr. Presidente disse também que a gestão de vagas tem de ser feita numa lógica de rede. Pergunta, se considera, como foi dito na última reunião, que o pedido da outra sala para o Centro Escolar de Santiago dos Velhos pode ser mais fácil para a DGEST validar e aprovar, como se processará o transporte destas crianças? Se há cerca de 50 crianças a aguardar colocação, se a gestão de vagas deve ser feita numa lógica de rede, e se prevê que a abertura da sala em Santiago seja mais facilitada, a Câmara depois está em condições de garantir o transporte destas crianças? Por fim, na reunião de 26 de junho, o Executivo comprometeu-se a agendar uma reunião com a Fundação CEBI para apurar o que seria possível fazer em relação à creche em Arranhó e ao cumprimento dos critérios da portaria Creche Feliz. A reunião essa, que por motivo de férias do Sr. Vice-Presidente na altura, não tinha sido ainda agendada há 15 dias, com a situação atual. Muito obrigada. Muito obrigado. Começar pelo Sr. João Cavaco, Sr. Vereador. Relativamente ao mercadinho, a questão da documentação que enviou, é isso, certo? O que eu lhe posso dizer é que esta é a primeira fase, já, o enquadramento é que vão haver várias fases relativamente à intervenção do mercadinho, penso que já falámos aqui nisso várias vezes. Esta é a primeira. O que está a acontecer agora é este procedimento que está a decorrer, daí eu não vou saber responder quando é que pode estar terminado. O que lhe posso dizer é que a entrega das propostas é até dia 7 de agosto, é o que está previsto. E também lhe posso dizer que já foi publicado em Diário da República. Portanto, essas são as informações que, à data de hoje, nós dispomos. Também posso dizer, por uma questão de enquadramento, que o que está previsto são 96 mil euros, que, para terem o histórico, em outubro, o que estava previsto eram 55 mil, do ponto de vista da possibilidade de execução para fazer a mesma coisa. E é esta a informação que nós temos neste momento. Portanto, temos que perceber se existe alguém que vá concorrer e se tudo decorre ou não de encontro. O que lhe posso dizer é que 7 de agosto é a entrega, em termos de deadline, para estas propostas. Mas que temos boas expectativas, mas tal como em Espanha, são só boas vibrações, pode ser que como em Espanha depois se concretizem de forma positiva. Depois, a questão do plano de alcoatramento também é um bocadinho uma resposta idêntica. À data de hoje, estamos em fase de contratação e não há nada que nos diga que não pode ser feito daquilo que é a calendarização que está estipulada e que foi discutida e que foi aprovada. Portanto, acho que nesta altura a situação está dentro daquilo que era o previsível, o expectável e o desejável. Depois, a questão da sede dos escoteiros, penso que foi a pergunta seguinte. Tem sido uma situação de alguma complexidade, tem transitado, até do ponto de vista de calendário. Penso que do que eu sou Presidente, que acompanhamos mais propriamente, de uma forma mais próxima a situação, já falámos com as pessoas e que as coisas neste momento estão numa possibilidade de avançarem e chegarem a bom termo, ou aquilo que seria aquilo que inicialmente, eventualmente não na concretização de todos os contornos que inicialmente estariam previsíveis, mas de levar a bom porto a concretização daquilo que é algo que vem de um orçamento participativo. Portanto, ao dia de hoje, também o que posso dizer é que daquilo que são as nossas conversas, a situação agora já está desbloqueada e irá avançar.
A questão da rede ovelheira, da morcinheira, já está em colocação, aliás, podem passar por lá e verificar com os vossos próprios olhos, portanto, também a expectativa é que esteja terminada a breve trecho. A lavagem dos contentores já está, certo? A informação que o Sr. Vereador me transmite e que já vai para entrar numa segunda etapa de uma próxima. Portanto, aquilo que foi o comprometimento que foi aceito e identificado como importante tem estado a ser cumprido. Penso que, Sr. Vereador, penso que eram só estas as perguntas, certo? Relativamente à questão das jornadas, em termos de informação, dizer-lhe que amanhã teremos aqui uma reunião com diferentes entidades para fazer uma espécie de balanço daquilo que é o que tem estado a ser feito, mas e o que se vai ainda fazer, mas posso dar aqui algumas indicações para concretizar tudo aquilo que já foi feito, nomeadamente a questão dos números. Os números têm sido um bocadinho voláteis, para não dizer de outra maneira. Começámos com uma estimativa de 1.500 a 2.000, depois, até há pouco tempo, diga-se, a semana passada, 700 peregrinos para a Ruda e depois 350 Santiago e Arranhol, e à data de hoje, ou à hora de hoje, o que eu tenho, e já são conversas do dia de hoje, portanto são informações, penso que, completamente fidedignas. É uma estimativa de 651 peregrinos para a Ruda. Também, à semana anterior, a indicação que eu tinha era que, do ponto de vista das nacionalidades, isto vale o que vale, mas é uma característica, também para ter um enquadramento mais, com maior profundidade, eram só italianos, à data e à hora de hoje da reunião de Câmara, são italianos, também há gente que vem do Equador, de Espanha e de Portugal. Portanto, isto é o que eu tenho para a Ruda. Depois, para Arranhol, também confirmado durante esta manhã, temos um total de 266 peregrinos, aqui em si, supostamente todos eles italianos, de origem italiana. Estou-vos a dar as nacionalidades porque, do ponto de vista da logística, também é diferente, não é um preciosismo, tem a ver com logística. O que me disseram é que vão ser 4 grupos, um grupo de 142, outro de 101, e depois 17 mais 6 em famílias de acolhimento, isto para Arranhol. Depois, Santiago, a indicação que eu tenho são de 79, mais 25 para famílias de acolhimento. Pronto. Em termos dos voluntários, não tenho nenhuma indicação que acresça aquilo que já dei noutras reuniões de Câmara, portanto penso que os números que foram dados anteriormente servem. Também vos posso dizer, do ponto de vista da logística, que também penso que é importante do que é que está a ser feito. Vão ser disponibilizadas cozinhas no multiusos, também vão ser colocadas mesas, vai haver um reforço do ponto de vista da recolha dos lixos, de RSUs, estão a ser feitos, já estão a ser terminados 90 chuveiros no Tardós dos bombeiros voluntários da Ruda, vão ser também colocados 4 pontos de água em Arranhol e estão a ser feitas reparações nos chuveiros também, quer em Santiago, quer em Arranhol. Entretanto, também penso que, porventura, agora, ou até ao final da reunião, está a ser colocado um vídeo agradecendo também a colaboração e também convidando à mobilização dos arrudenses relativamente à Jornada Mundial da Juventude. Vai ser enviado também para os agentes económicos um mail, e não foi enviado antes porque faltavam todos estes pormenores que têm estado em evolução constante, e é diferente dizer aos agentes económicos para se prepararem para 2.000 peregrinos do que para estes números que eu vos estou a acabar de dar. Mas vão ser contatados também vão ser disponibilizados kits de apoio, de primeiros socorros. Portanto, toda esta situação está a ser salvaguardada e os números que tenho neste momento são estes e são completamente atuais, como vos digo. Seguindo nas perguntas da vereadora Sandra, a questão da limpeza, eu já falei um bocadinho também nisto, quando a pergunta da senhora Adelino Ramos, não há muito mais a dizer e concordar, e
pedir também alguma compreensão numa situação que tem esta complexidade toda em termos de variáveis que eu já identifiquei quando a resposta à senhora de Lindo Ramos. Nada está esquecido, tudo está a ser articulado, até com as próprias juntas, falando de uma perspectiva de conselho, com a empresa, com a Flora Garden, com os nossos recursos humanos. Obviamente que tudo isso está monitorizado e obviamente, como está aqui a dizer em off o Sr. Vereador, há sempre coisas que podem ser melhoradas, como é evidente. Obviamente que temos em consideração aquilo que são estes eventos. É um bocadinho, realmente, tal como a rotunda que falámos há pouco, um bocadinho o cartão de visita, como é evidente. Não agendamos, não calendarizamos nesse sentido, porque não é só isso que conta, e o que interessa é sempre a qualidade de vida dos nossos municípios e dos nossos fregueses, mas obviamente que uma situação com a projeção que tem uma Jornada Mundial da Juventude e que, com uma entrada no nosso Conselho, que são festas do Conselho, dos festejos em honra da Nossa Senhora da Salvação, obviamente que tem que haver essa atenção redobrada, como é evidente, e tomamos boa nota do comentário, que no fundo acaba por ser um comentário, e tudo isso irá ser salvaguardado dentro daquilo que são todas estas limitações ambientais, de recursos humanos, de utilização de produtos químicos, que obviamente condiciona e muito aquilo que era uma vontade que é muito maior do que aquilo que depois muitas vezes temos como resposta. Em relação ao pré-escolar, também há algumas notas relativamente a essa situação que tem estado a ser acompanhada, e também dar aqui um bocadinho, o Sr. Presidente já falou um bocadinho, penso que até na Assembleia Municipal Extraordinária, quando da análise do Estado do Conselho, ele já falou alguma coisa, quando foi questionado acerca desta situação. Uma situação complexa, obviamente, e que merece toda a nossa atenção, e para terem uma ideia de que isto é uma situação nova e que tem merecido a nossa melhor atenção. Quando eu vejo aqui o histórico de contactos, de respostas que foram solicitadas, de reuniões que foram efetuadas, o pedido do Sr. Diretor do agrupamento ao município para emitir um parecer de abertura de 2 salas é de um mail de 13 de junho. Portanto, para terem esse histórico também do que é que foi feito. No dia 14, eu próprio enviei um parecer favorável ao EJA para a abertura de duas salas, para dar essa resposta que já tinha sido identificada. No dia 22 foi enviado também por mim um mail ao delegado regional a forçar o pedido de abertura dessas 2 salas. E culminou, dentro destes contactos todos, porque também há aqui um back-office também importante partilhar convosco, com a DGEST, que no dia 10 foi solicitada uma reunião ao novo, e eu saliento aqui o novo, delegado regional com caráter de urgência. Porquê é que eu sublinho esta questão do novo? Porque, entretanto, houve uma substituição, por assim dizer, do anterior delegado regional, o Dr. Bruno Santos, que há um ano foi estratégico para a abertura da sala que tem conhecimento no Telheiro e que foi agora substituído pelo Dr. Pedro Florencio. E nós, em termos de municípios, penso que, não sei se temos o ouro, mas estaremos no pódio nas primeiras reuniões que o novo delegado regional efetuou, foi precisamente com o município da Rua dos Vinhos. O que é que há aqui e o que é que eu vos posso dizer também dessa reunião que foi solicitada a título de urgência? Há uma abertura muito grande, e o Sr. Presidente também falou isso durante a Assembleia Municipal, há uma abertura muito grande por parte da DGEST. O que é que há aqui a ter em consideração, e é algo que é uma variável muito importante. Há um enquadramento, há um conjunto de normativos, nomeadamente no que diz respeito à questão das idades, e ali a baliza do 15 de setembro é uma baliza que nós não nos podemos esquecer, que faz com que a DGEST possa viabilizar ou não viabilizar a abertura de uma nova sala. Isso é algo que tem que estar sempre presente do nosso espírito e em cima da mesa. E depois há outra marca também muito importante, que é 20, que são os 20 alunos que temos que ter para a abertura de uma sala. Sem estas 2 condições presentes, a DGEST não se compromete na abertura da sala. Dito isto, o que é que há de histórico, que foi também nesse sentido a pergunta da Sra. Vereadora? Temos 2 meninos para Arranhol elegíveis para a entrada.
com 3 anos até 15 de setembro. Temos um menino para o telheiro, nas mesmas condições, elegível para a entrada, com 3 anos até 15 de setembro. E temos um em Arruda com 5 anos. Pronto, é isto que temos. Isto, alunos fora de prazo de inscrição, que já falámos também no passado. Depois, o que é que temos? Temos 21 meninos nos 4 centros escolares condicionais. Temos 6 em Arranhol, 5 em Arruda, 6 no Telheiro e 4 em Santiago dos Velhos, condicionais. Para formar turma, o que é que temos hoje? Temos 4. Temos 4. 2 em Arranhol, 1 em Arruda e 1 no Telheiro. Sendo que, tal como eu identifiquei, precisamos de 20 para essa possibilidade de abertura. Acresce a isto o quê? Acresce a isto, e dando também resposta às perguntas, que já temos neste momento autorização para abrir uma em Arruda. Ou seja, 25 meninos já têm resposta neste momento. Não nos autorizaram a abrir aquela que também, penso que foi discutida também a Assembleia Municipal, que era a de Santiago. Por esta situação, este histórico que eu vos disse. Portanto, tudo isto é feito. Há aqui uma nota também que é de salientar e que é muito relevante, que é também a tomada de posição de alguns encarregados de educação e de algumas associações de pais no sentido de pressionar a própria DGEST, e isso é relevante. Todos estamos a trabalhar para o mesmo, portanto, toda esta pressão é muito relevante. Mas à data de hoje, o que temos é esta situação, em que temos, obviamente, que tomar em consideração aquilo que são as necessidades dos encarregados de educação, mas também aquilo que são todos estes enquadramentos jurídicos, normativos, sem os quais a DGEST nos disse frontalmente que não está disponível para a validação. Já estamos melhor, desde as últimas conversas, já temos resposta para 25 meninos e temos essa possibilidade de que, se a situação, do ponto de vista destes números, ou de surtir a alteração, a DGEST está disponível para voltarmos a falar e para essa abertura. Mas isso, os números são estes, à data de hoje. E são também o retrato fidedigno do que existe. Relativamente à situação descrita, não sei do que se trata, é especulação depois, não sei, não quero fazer nenhum tipo de juízo de valor, mas não sei se de rede social, de alguma coisa. O que temos é o panorama do ponto de vista daquilo que é o quadro de alunos identificado e daquilo que é a resposta, nomeadamente por parte da DGEST. Relativamente à questão do CBI, a questão não era só as minhas férias, que isso era facilmente contornável, a questão é que a própria responsável não se encontra. Já foi solicitada uma reunião, estamos à espera, penso que a indicação que eu tenho, nomeadamente isso tem sido articulado com o Sr. Chefe de Gabinete, com o CBI, penso que na primeira semana de agosto, o mais tardar a segunda quinzena, essa situação é feita, essa reunião, porque já foi solicitada. Pronto, já foi solicitada. Obviamente que aqui os critérios são aqueles que já foram discutidos, mas vamos obviamente também pressionar e pedir uma clarificação relativamente àquilo que é a situação, até porque obviamente é um serviço, é uma resposta que nós município damos e que queremos que continue a ter a qualidade que leva a que haja essa procura que já foi aqui identificada também por diferentes vezes. Penso que era esta questão, era isto. Não sei se me esqueci de alguma coisa. Não, queria só fazer... Ok. Então... Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Só para clarificar uma coisa e tentar perceber outra. Em relação à primeira coisa que disse, não teve nada a ver com rede social, foi um eleito da freguesia que falou com um eleito da freguesia de lá, que falou com um eleito da freguesia de cá. Pronto, isso, achámos que era uma fonte minimamente fidedigna e por isso fizemos a pergunta. Para tentar perceber, neste momento, então, 25 crianças terão a sua situação assegurada. Sim. Há possibilidade, se isto é uma possibilidade, das restantes crianças criarem uma sala, imaginando que sobram outras 25 crianças, e se essas crianças puderem criar uma sala, lá está, em Santiago. Isto não é possível. A DGEST não autoriza isso. Tem que haver aquele enquadramento legal da questão da baliza dos 3 anos até 15 de setembro, sem a qual, e são precisos 20
20 crianças para se abrir essa sala. Porque nós alegámos isso, até dissemos que em Santiago... Eu, por regra, falo alto, mas pronto. Nós colocamos essa situação, até porque em Santiago há outra questão, que é, há uma sala que está na rede pública, e nós alegámos isso, que tínhamos essa possibilidade. Porque uma coisa que também, por essa questão, até para responder um bocadinho, para comentar essa questão do outro conselho, isto não é um problema de espaço. Nós temos capacidade de dar resposta e de alocar estas salas, não tem nada a ver com isso. A questão é o enquadramento legal que não nos permite a abertura porque a gesto não valida. Portanto, que validou a outra e pronto, está feito. Quer dizer, não há aqui nenhum problema de espaço, nós não temos infraestrutura para alocar e temos que ir agora à pressa para outro... Não é nada disso. Nós, no caso de Santiago, e nos conhecemos muito bem, não é? Não falta lá é espaço, quer dizer, e há uma sala que está até na rede pública. O que a Gesto nos diz é que vocês não têm crianças em número suficiente dentro daquilo que é o enquadramento, que são os critérios aplicáveis nestas situações. Portanto, quer dizer, isto não tem nada a ver com a incapacidade do município de não ter infraestrutura. Infraestruturas nós não temos esse enquadramento. Pronto, é isso. E se essa autorização fosse dada, caberia ao município assegurar o transporte? Que isso eu fiz a pergunta, mas não foi respondido. Vamos lá ver. As nossas... Isso é uma pergunta que fazem muitos, quer dizer. As nossas obrigações neste âmbito são reconhecidas dentro daquilo que são outras áreas que não esta, nomeadamente necessidades educativas especiais e todo um conjunto de situações que são identificadas e que são extremamente onerosas. Aliás, na altura, quando das reuniões com o Dr. Bruno Santos, o anterior delegado regional, nós alertámos para essa situação, que aquilo que era o plafond que a tutela nos dirigia do ponto de vista das nossas obrigações com a educação do que diz respeito aos transportes e aquilo que nos era honorado do ponto de vista da nossa resposta, que era muito além dessa situação. Portanto, a questão dos transportes é uma situação que o cumprimento do município, a sua obrigação, é diferente do que a questão da resposta nestas situações. E que têm dificuldades inerentes que fazem com que as garantias não possam ser dadas de uma forma tão perentória. Depende do que estamos a falar, não é? Portanto, essa situação é calculada de maneira diferente ao que estamos a falar, que é a questão de abertura de salas. Sim. Há pouco levantei a voz só para não vir para o microfone. Mas eu queria. Muito obrigado. Eu queria só, em relação à questão exposta do mercado, sim, ou seja, o prazo, óbvio que também é um risco, pode acontecer o concurso ficar aberto novamente, como já aconteceu, apesar disto anteriormente. No entanto, em relação a esse assunto, é precisamente aquilo que nós temos vindo a dizer e temos batido um bocadinho nessa tecla. Porque o outro concurso foi extinto há um ano, há cerca de um ano, em agosto de 2022, e tinha um valor previsto de obra de cerca de 150 mil euros mais IVA para a conclusão total da obra. E na altura, porque, olha, a reunião até foi o Sr. Vice-Presidente a presidir também na altura, nós até sugerimos o município falar com a Comporto, uma vez que era uma das empresas que estava a fazer a obra do bairro João de Deus e está a fazer a obra do Arruda Leve, para perceber o porquê de deixar o concurso aberto, porque eles não deram resposta. Também foi falado na altura pelas outras empresas que não era possível dar proposta, uma vez que o estudo feito para a elaboração da proposta, o valor resultante da mesma era superior ao preço base definido no concurso. Pronto, isto na altura, e nós tentámos perceber e na altura questionámos o porquê disto acontecer face ao caderno de encargos e essa situação toda. E essa pergunta ficou sempre em aberto e foi-nos logo dada a resposta de que iria ser feita a obra de faseada, que estava a ser previsto essa resposta. Isso. O que nós sentimos é que, à data de hoje, temos um concurso de 90 mil euros para fazer... 96 mil euros, mais IVA, para fazer a reparação da estrutura da cobertura e caixilharias. Ou seja, sobram 60 mil euros face a um orçamento que estava previsto ser gasto o ano passado numa obra, na conclusão de uma obra, para
fazer toda a restante obra. E nisto o que nós sentimos é que esta solução nem sequer dá a resposta a nível financeiro, nem a nível temporário, a um problema que temos, que é o mercado. Porque o mercado, em 2018, previa-se que a obra estava concluída em 2019. E estamos em 2023 e não vai ser este ano. E não sabemos se será para o ano. E lá está, e quando nós, os vereadores do PSD, dizemos que andamos aqui a navegar à deriva, é neste sentido, porque nós temos que ser consequentes e ir à procura do problema, da questão, é a nossa opinião, para tentar perceber, porque há aumentos de preços na construção. Aliás, eu nunca falo disso, sou o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Presidente às vezes é que fazem alusão a isso, que eu, sendo arquiteto, tenho noção dessa situação. E antes era a pandemia e depois foi a guerra e tudo, e nós sabemos. Mas a questão é que, à data de hoje, temos um problema e a solução que nós estamos a criar não resolve de forma eficaz o problema que estamos a criar, porque estamos a criar mais problemas uns atrás de outros. E, na realidade, em relação à obra dos escoteiros, falamos exatamente a mesma coisa. Eu fiz a pergunta ao Sr. Vice-Presidente e o Sr. Vice-Presidente respondeu que é uma questão muito complexa, como respondeu a várias perguntas feitas, é tudo muito complexo, quando o problema daquela obra foi ter sido o município autorizar que fosse participado num orçamento participativo, uma obra que precisava de licença administrativa para a construção da mesma e precisava de parceiros da DGPC e que não estavam disponíveis à data do concurso. Nós criamos os problemas, temos que se calhar ser um bocadinho mais realistas e não percebo neste momento se a obra está em andamento ou não está, e ficamos sem perceber a mesma obra dos escoteiros. Pronto, é neste sentido. Acho que temos que ser um bocadinho mais perceber mais criteriosos, a perceber o problema da origem dos problemas, a perceber a origem dos problemas para darmos resposta aos mesmos. Obrigado. Vou começar pelo fim, pelos escoteiros, que é mais fácil. A resposta relativamente aos escoteiros é que, como sabe, o orçamento participativo tem diferentes fases e uma dessas fases é a análise por uma comissão técnica que é proposta para fazer parte desse escrutínio. E a quando da avaliação dessa proposta, a comissão técnica não viabilizou a participação dos escoteiros. A partir daí, tudo o que possa ter acontecido posteriormente a essa avaliação não é da responsabilidade do município. O município podia ter falhado em alguma coisa se tivesse tido em consideração uma análise ou uma avaliação diferente daquela que foi proposta pela Comissão Técnica. A Comissão Técnica viabilizou a proposta e ela acabou por vencer este orçamento participativo. Não, mas a Comissão Técnica que fez o escrutínio, porque a verdade, e eu próprio já fiz parte dessas comissões técnicas no passado, há projetos que são apresentados e que depois são avaliados e que é pedida informação posteriormente e que são retirados. E já não seria o primeiro. A verdade é que, relativamente aos escoteiros, isso não foi efetuado porque aquilo que foi proposta, que foi apresentada e aquilo que foi o que aconteceu a seguir são coisas diferentes. Sendo que aquilo que aconteceu a seguir teve a condescendência de todos nós, certo? Por se estar a falar de uma entidade idónea e que nós não pusemos em causa aquilo que era a sua intenção. Portanto, Sr. Vereador é tão responsável como eu, o Sr. Presidente, o Sr. Vereador Paulo Pinto, como todos nós que, na altura, falámos sobre esse assunto, viabilizámos. Não é? Portanto, aquilo que foi o decorrer da execução de uma proposta que foi orçamento participativo e que reunia as condições após uma avaliação técnica, não nos cabe a nós fazer nada de diferente. Quer dizer, se tem demorado tempo e eu não me estou a comprometer precisamente com aquilo que é a concretização dessa obra, porque a obra não é do município. O que é que pode acontecer se ela não for executada ou se as coisas se mantiverem neste interregno? Temos aí sim que tomar uma posição, certo? Mas neste contexto, e obviamente que as situações são complexas, estamos a falar numa situação que tem estes contornos todos que eu estou a descrever. Não vou eu dizer que é uma situação que é simples, não é? Seria irresponsabilidade, como é evidente, não é? Portanto, em relação aos escoteiros, é o que me apraz dizer agora. Relativamente à questão do mercado,
no mercado não foi, obviamente, a situação é um bocadinho também neste paralelo, só neste, obviamente, comparável aos escuteiros. Não fomos nós que criámos a situação, não é? Há aqui questões que estão relacionadas a estes valores que estão apresentados. Aliás, o valor que estamos a pôr aqui agora é de 96 mil euros. E como o Sr. Vereador citou, aquilo que já chegou a ser considerado como conclusão de obra eram 150 mil. Portanto, há uma evolução, ao contrário do que diz. Nós até ouvimos o PSD nestas situações e estamos a fazer as coisas diferentes. Uma das coisas que eu lhe posso dizer é que, e que me dá alguma garantia, que nos dá alguma garantia relativamente a esta primeira fase, é que foi feita uma consulta ao mercado. Obviamente, e que nós pensamos e temos essa expectativa que este procedimento, que este concurso não irá ficar deserto, não é? E esta fase é uma fase, como disse e bem, para fazer face só às coberturas do edifício, a que acrescem depois novas duas fases. Agora, a questão da complexidade. Nós não podemos nunca retirar daqui todo um enquadramento que tem sido adverso. Tal como o Sr. Presidente disse aqui já várias vezes, os primeiros interessados na concretização da obra somos nós, obviamente. Agora, não se pode pensar este assunto desenquadrado todo um conjunto de variáveis e indicadores nos quais também está uma guerra. E que todos estes concursos... O que é que eu próprio disse neste enquadramento? Que em outubro estávamos a falar de 55 mil euros. Hoje estamos a falar em 96 mil. Portanto, isto não é despiciente nem pouco mais ou menos, não é? Portanto, todo este enquadramento não pode ser, Sr. Vereador, relativizado para a concretização de algo que nós somos os primeiros interessados a querer resolver, como é evidente, porque realmente é a grande pedra do sapato e comparando com outras obras, até de uma envergadura maior, nomeadamente a questão da variante, a requalificação do Arruda Lab, que está numa fase final, e depois temos uma obra que tem uma percentagem final de execução tão reduzida e que temos estas dificuldades todas. É claro que aqueles que estão em primeiro lugar desiludidos com toda esta situação somos nós. Agora, desenquadrar, penso que intelectualmente não é sério. Só para finalizar. Para finalizar, senão não saímos total. Obrigado. Sim, de todo estávamos a descontextualizar a situação. Face a isto, tanto aos escuteiros como a esta situação, a única coisa, e a mensagem que eu queria passar, e de facto se calhar não foi claro, é que acho que nós, todos, porque todos estamos nisto juntos, temos a obrigação de se calhar estar a vigiar melhor as situações para que elas corram bem. Eu só lhe faço uma pergunta, novamente. Não sabe se a obra dos escuteiros já arrancou ou não. E a outra pergunta que faço em relação ao mercado é porque é que na altura que nós sugerimos contactar as empresas, porque é que o mesmo não foi feito? Nunca vieram respostas das empresas em relação a essa situação, tal ainda aquelas justificadas. Ou seja, sem perceber o problema não se consegue resolver da forma se calhar mais eficaz. Era só isto. Obrigado. Só mesmo para terminar. Claro que sim, concordamos e podemos sempre fazer melhor e é claro que o input do ponto de vista da oposição é muito bom e do PSD em bom rigor é importante e nós fazemos disso uma condição importante para as coisas chegarem a bom termo. Quer dizer, agora, como se costuma dizer, à segunda-feira, depois dos resultados todos, toda a gente tem 13, não é? No Totobola, não é? E à data de hoje, obviamente, sabíamos que a situação, se nós soubéssemos que a situação dos escuteiros é como está a ser, obviamente que as coisas teriam sido feitas de outra maneira, porque também é um bocadinho difícil eu dizer isto, porque do ponto de vista daquilo que é a análise técnica, nada falhou e tudo foi feito, não é? Portanto, quem devia de adjudicar a obra, quem devia de executar, eu não quero utilizar a palavra falhar, mas é que comprometeu tudo isto, e não o município. Porque do ponto de vista do município nosso, e nós que estamos aqui, porventura, se calhar, o que é que nós podemos ser acusados de excesso de boa vontade para resolver uma situação? Só e apenas, quer dizer. Quanto à questão do mercadinho, sim, estas situações de consulta de mercado são feitas, mas essa consulta não vincula obrigatoriamente a que depois as entidades concorram e tudo chega a bom porto, que é a situação que temos agora. A expectativa que nós temos é positiva, é otimista. São as boas vibrações do PSOE também. Bem, se calhar avançávamos então agora para a ordem de trabalhos.
Para começar com o ponto 1, que é da ata da reunião ordinária de 10 de julho, que curiosamente vamos ter que retirar porque as abstenções não contam para a aprovação e não temos número suficiente de pessoas que estiveram presentes nessa reunião de Câmara de Vila Vedra. Portanto, temos que retirar, temos quórum para a reunião, mas não temos quórum para a votação, porque não temos 4 presenças que também estiveram coincidentemente em Vila Vedra. Temos que assinar, mas só e apenas isso. Se me derem licença, eu passo para o segundo ponto. O segundo ponto tem a ver com a suspensão do transporte Tua Casa, 31 de julho, 4 de agosto e de 14 de agosto a 1 de setembro. É uma situação habitual, é motivo de férias, portanto não há aqui nada de diferente daquilo que já fizemos no passado. Portanto, não sei se tem alguma pergunta, se não passaríamos à votação. Não havendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Temos 2 abstenções, os vereadores do PSD. Aprovado por maioria. Passamos ao terceiro ponto. Tem a ver com uma proposta de preço da publicação de uma obra dedicada ao Palácio do Morgado da Rua dos Vinhos. Vem um bocadinho em sequência de outras obras que temos no município, que no fundo pretendem valorizar e também produzir conhecimento acerca de aspectos patrimoniais que são relevantes para aquilo que nós somos enquanto arrodenses. Não sei se tem alguma pergunta a fazer. Sim, sou vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é só porque não veio a obra em si, ou seja, para nós acaba por ser um bocadinho difícil votar um valor em relação a um produto que nós nem sequer sabemos o que é. Portanto, ou seja, nesse sentido, achamos que falta informação em relação ao ponto. Não há. Foi como aconteceu já anteriormente e já tínhamos dito isso, na altura em que foi dado o apoio aos bombeiros voluntários para a escultura de homenagem ao Sr. Germano de Bem. Foi assim que nós na altura dissemos que faltava a imagem, na altura a Sra. Vice-Presidente, a vereadora Ruda, mostrou-nos a imagem e a situação ficou resolvida. Agora, assim, nós sugeríamos o ponto ser votado posteriormente porque nós não conseguimos votar em consciência em relação ao mesmo. Não sei se é possível. Peço desculpa, isto também foi uma situação que acabámos por perceber muito em cima da hora. Hoje. Sim. É isso que eu ia propor, porque adiar é que isto é bem para a gráfica, depois é complicado. Assim, se fosse só uma questão de informações, podia-vos dar, agora vocês querem ver, não é? Só para ter uma ideia do que se trata. Exato. Não, mas avançamos, este fica para a parte final e depois voltamos atrás. Como é evidente, faz sentido o vosso comentário. Então, passamos este é qual? Tens um outro. Tens um da obra. Separei. Ok. Então passamos para ficar aqui o ponto 3 a marinar e passamos ao ponto 4. O ponto 4 tem a ver com o orçamento participativo jovem em relação ao grupo sociocriativo da Banhosa, são 5 mil euros, obras no edifício, não sei se tem alguma questão, já tínhamos falado, sim. Sr. Vereador. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Estas obras carecem de licença de construção. Em caso afirmativo, as mesmas já estão licenciadas, está previsto ser concluído dentro do prazo. Enfim, se pudermos ter aqui um bocadinho mais de informação sobre isto.
O orçamento deste projeto estava estimado em 6.093,48 €. A proposta que vem hoje à votação para faziamento do pagamento do prémio inclui um primeiro pagamento no início de 2.000 €, um segundo pagamento com execução a 50% de 1.500 e um terceiro pagamento com a conclusão do projeto dos restantes 1.500. O primeiro pagamento corresponde apenas a 1/3 do valor total do orçamento e o segundo só acontece com a execução a 50%. Parece-nos mais uma distribuição mais ajustada e por isso a propomos, se não faria mais sentido primeiro 2.500, com 50% de execução os 1.500 e com a conclusão da obra os restantes 1.000. Muito obrigada. Bem, não carece de licenciamento, respondendo logo diretamente. E porquê? Porque pelo próprio tipo de intervenção, estamos a falar de intervenções interiores, pinturas, retoques, portanto não carece de licenciamento. Quanto aqui à questão das tranches, isto vai de encontro àquilo que é o estipulado do ponto de vista dos critérios do próprio regulamento, portanto não podemos fazer grande coisa, segue esse racional. Okay. Bem, não havendo mais nada então, punha então a votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ora, o ponto seguinte tem a ver com a atribuição do apoio financeiro à União Desportiva do Oeste no âmbito da organização do Troféu Joaquim Agostinho. Estamos a falar de um valor de 700 €. Também não há aqui muito a dissertar, a não ser dois aspectos que são justificativos, na nossa opinião, no nosso entendimento deste investimento, que é o prestígio da prova para o Oeste, que é um nome maior, como sabem, e o envolvimento dos municípios da SIM. Portanto, isso justificou a nossa participação. Não sei se tem alguma pergunta. Não havendo, também ponho então a votação. Quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Ora, o ponto número 6 são as habituais isenções. Esta, em concreto, é a isenção do pagamento da taxa pela realização da vistoria do recinto improvisado na Sociedade Recreativa e Cultural de Alcobela de Cima. A única situação aqui a esclarecer, e que também somos alheios, é que pediram a posteriori a isenção, mas somos alheios a essa situação. Não sei se tem alguma pergunta. Então, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Passamos ao ponto número 7, também é um pedido de isenção, neste caso do pagamento da taxa para emissão de licença especial de ruído do Grupo Recreativo e Desportivo de Dado Barriga. Não sei se há alguma pergunta. É para ratificação. Não havendo, também proponho que passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade.
Oitavo ponto da ordem de trabalhos para hoje, isenção do pagamento da taxa pela utilização do pavilhão multiusos pelo requerente, que é a AJAV, a Associação de Jovens de Arruda dos Vinhos. Não sei se há alguma pergunta. Da minha parte, só dar aqui uma nota de parabéns à AJAV, porque muitas vezes acabamos a fazer as gratificações a posteriori. Isto é o 26º aniversário da AJAV, entre as 21 horas, no dia 11 de novembro, e já nos está a chegar aqui. Portanto, dar os parabéns por essa capacidade. Não havendo nenhuma pergunta, também passo então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Passamos ao ponto número 9, isenção do pagamento da taxa de emissão especial de ruído também, neste caso para a fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Tiago dos Velhos. Ratificação, já hoje falámos nas festas, decorrem até amanhã. Não sei se há alguma pergunta que queiram fazer. Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Ora, 10º ponto, dispensa genérica excepcional do horário de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e prestação de serviços, a propósito dos festejos em honra da Nossa Senhora de Salvação. Também não há aqui grande enquadramento adicional, é o habitual, é a dispensa do cumprimento do horário normal. Não sei se há alguma questão. Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Já tens o fecheiro? Já? Não, mas se já tens o fecheiro. Ah, querias ver a estes? Ah, ok. Eu pensava que por lá me tivesse sido enviado o fecheiro. Não, mas o ficheiro é só uma É só a proposta. O ficheiro é só a proposta. É É só a proposta e É que o fecheiro. nem a fotografia da capa tinha. Eu pensava que ias ler o texto do vice-presidente. Bem, passamos já ao 11º ponto, cheque-visão, proposta da Sra. Vereadora Carla Milhozes, é o habitual, é a resposta social do município. Não sei se há aqui alguma dúvida. Também temos o cheque-visão no ponto 12º, aqui a diferença, temos que votar individualmente, é que o 12º tem tendência para indeferimento. A questão é que a candidatura não foi devidamente instruída, nomeadamente na questão da entrega de documentos para apuramento dos rendimentos, e depois as diligências complementares também não surtiram efeito. Não havendo nenhuma pergunta, passava então à votação. Primeiro ponto, 11º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Mesma coisa para o ponto 12º, quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Passamos para o ponto 13º, Sistema de Transportes Municipal, da Ação Social e Saúde. Aqui, mais uma vez, uma resposta social, nomeadamente na questão da promoção do acesso a consultas e a tratamentos. Não sei se há aqui alguma pergunta, ou se a Sra. Vereadora quer fazer algum esclarecimento adicional. Não havendo nada a acrescentar, passo também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Ora, passamos ao 14º ponto da nossa ordem de trabalhos, com a proposta de procedimento do concurso público número 7 de 2023 da DOAC-EV, procedimento para empreitada de execução dos coletores do Carrasqueiro, Centro Sénior e a Estação Elevatória da Ruda, a abertura de procedimento para ratificação, que há aqui a dizer, para já, levar a importância deste investimento, que é relevante até em consonância com aquilo que é o investimento que está a ser feito também nas obras da ETAR, na futura fábrica da água, e que este investimento é importante e é por mais relevante devido ao entupimento de um coletor que entope e que faz descargas para o rio, portanto não podemos estar a apostar a montante e com problemas a jusante ou vice-versa, portanto é essa a importância do que estamos aqui a votar. Já foi despachado pelo Sr. Presidente e vem a retificação porque há necessidade de encurtar prazos devido àquilo que é a DUP, uma declaração de utilidade pública, e pronto, é isto que nos apraz dizer. Estas coisas têm toda uma tramitação que é complexa, nomeadamente a questão do parecer da APA. É um investimento ainda avultado, estamos a falar de cerca de 416 mil euros, mais IVA, portanto é algo que vai fazer, achamos nós, a diferença no que diz respeito às questões ambientais do Conselho. Não sei se há alguma dúvida. Então passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Aproximando-nos do fim, temos o ponto 15º e 16º, que tem a ver com pareceres favoráveis de compropriedade. O primeiro em Chãos, em Arranhol, é uma emissão de parecer favorável para um prédio rústico aí situado. Depois o segundo, também um pedido de parecer favorável de compropriedade no Cerrado do Castelo, também em Arranhol. Não sei se há alguma dúvida relativamente à questão ou aos dois pontos. Só uma nota. Sim. Não sei quem é que tem. Tem. É só, nestes documentos convém digitalizar a cores, porque há alguns documentos que não dá, a planta está a preto e branco e a planta funciona com código de cores. E então ok. depois não tem leitura suficiente. Mas pronto, era só isso. Mas não foi impeditivo da leitura? Não. Ok. A documentação Estava está chegando. toda escrita, Sim. é só na contextualização, é isso, Sim, é mais obrigado. a percepção. Obrigado. Na segunda. Ok, então, agradecendo a nota, passamos à votação. Primeiro ponto 15º, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 16º também, quem vota contra? Quem se abstém? Também aprovado por unanimidade. Bem, pedia-vos agora também a autorização para voltarmos ao ponto 3. Não sei se já estamos em condições então para votar, não sei se há algum comentário. Sim, era isso.
Muito obrigado mais uma vez pela resposta célere a criar a questão, porque efetivamente sem o documento não dava para ver. Queremos muito congratular os técnicos e funcionários do município que fizeram a obra e efetivamente olhando para ela, até achamos que ela tem mais valor do que aquele que está proposto, porque se calhar é por nos dizer muito também o que é este património da Ruda, que achamos que está muito bem retratado, não só a nível de conteúdo do próprio documento, que ele aborda vários temas em torno do Palácio, como também até graficamente e a nível de fotografia está muito bem conseguido. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Faço minhas as suas palavras. É um trabalho bastante conseguido e, no fundo, é um bom espelho para aquilo que conseguimos fazer internamente. Aliás, a questão do preço, ainda bem que fez esse comentário, o preço de venda está estipulado em 13 euros e o preço de custo 11,66. São 500 exemplares e esse preço que está a ser possibilitado é em grande parte, em grande medida, conseguido e possível, porque todo este esforço foi feito muito do ponto de vista técnico internamente, houve uma participação muito grande dos nossos serviços, de recolha de informação, depois a construção de todo este volume, vem em sequência destes que já temos no passado, a questão da Igreja Matriz e do Palácio do Morgado, que penso que circulou pelos seus vereadores também, acho que dignifica muito aquilo que é o património do nosso Conselho e que merece, sem dúvida nenhuma, os parabéns aos nossos técnicos que, mais uma vez, fizeram um trabalho de excelência e que permitem esta nossa possibilidade, que é todos aqueles que nos visitam e também a quem reside no Conselho, de revisitar aquilo que é um património muito relevante e que orgulha a todos. E por isso também, muito obrigado ao Sr. Vereador pelas suas palavras. Dito isto, passamos, se calhar, estamos em condições para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, é então aprovado por unanimidade. Bem, cumprida a ordem de trabalho, temos só a questão dos documentos para conhecimento. Já discutimos um bocadinho o terceiro documento que aparece, que é a questão do mercado, mas que vem para o vosso conhecimento. Também o resumo diário da tesouraria com o mapa do resumo diário, o licenciamento das obras e a regulação dos processos. Vamos só passar. Agradecer a presença de todos, do público, também dos seus vereadores, dos técnicos, da Sra. Presidente da Assembleia e agradecer a maneira como correram os trabalhos e muito obrigado. Não sei se alguém vai de férias, entretanto o Sr. Presidente também volta e a Sra. Vereadora, e com vocês. Muito obrigado e até à próxima.